Graça e paz, galera, tudo bom? Heitor Ribeiro. Eu quero falar com vocês sobre maldição hereditária. Hoje nós vemos um movimento sobre quebra de maldição. Pessoas vamos dizer assim, usando essas palavras para arrancar dinheiro de pessoas carentes, pessoas com problemas espirituais, profissionais, problemas na família, e dizendo que existem maldições na vida desta pessoa. Então a gente vai tentar aqui nesse vídeo explicar um pouquinho mais sobre o que é maldição hereditária, se ela existe, se ela não existe, se você está sendo alvo desta mentira, beleza? Vamos lá. Maldição hereditária, existe ou não existe? Não existe. Os defensores dessa teologia ou desta crença, eles usam o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, onde Deus fala que visitaria a maldade dos pais aos filhos até a quarta geração. E aí eles falam o quê? Que Deus está falando, se o pai for maldito ou se a mãe for maldita, o seu filho também até a sua terceira e quarta geração será maldito. E para isso se acabar, para isso se findar, precisa haver uma quebra de maldição. Primeiramente, não existe. Deus está querendo se referir a isso ao quê? Suponhamos que eu sou uma pessoa boa. Eu creio na palavra de Deus e guardo os mandamentos de Deus. O meu filho, ele vive nesse cotidiano, ele vive nesse dia a dia meu. Ele vê que o pai dele ora, ele vê que o pai dele é temente, que o pai dele guarda os mandamentos. A consequência para isso o quê? É que ele seja como o pai dele, que ele seja como eu sou, certo? Mas também pode ser que não aconteça isso. Então Deus está querendo falar o quê? Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, Ele vai vigiar e vai olhar para os seus filhos. Ele vai estar ali contigo, vai tentar, eu vou estar auxiliando você na criação do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. E aí, quando Deus se refere a isso, é porque a gente devemos ter temente a Ele, porque Êxodo 25 é um dos mandamentos do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem curvará elas, né? E nem as servirá. Então Deus está se referindo somente a isso. Ele não está falando que, eu, Heitor, sou uma pessoa maldita, tem uma maldição sobre a minha vida, essa maldição vai até o meu filho. Então não existe maldição hereditária. Se você vê a história de Cã, quando ele viu Noé pelado, Noé colocou a maldição, né? Falou, você e sua descendência serão malditos. E a gente, analisando a Bíblia, a gente vê que não foi isso que aconteceu. Cã em momento algum foi maldito na sua genealogia ou na sua história. A gente vê também outras maldições que foram ditas da boca para fora, e isso é mentira. A gente vai lá para o livro de Tiago, aonde os defensores dessa crença também se asseguram do poder da palavra, né? Tiago está apenas dizendo o quê? Para fariseus ali, para pessoas, doutores da lei, que eram usadas, né? Elas tinham, a profissão delas era falar da lei de Cristo, da lei de Deus, e usavam de maneira errada. Então Tiago fala assim, que vocês, como poder da palavra que vocês têm, vocês precisam falar da maneira correta. Né? Então não existe maldição hereditária. Eles falam sobre palavras malditas, né? A mesma coisa falar assim pro meu filho, você vai ser ruim, você vai ser maldito, eu sou ruim, você vai ser que nem o seu pai. Não existe isso, né? Meu filho pode ser bom e meu filho pode ser ruim, né? É uma coisa de escolha dele. Embora o meio que vivemos, preste atenção, o meio que vivemos influencia sim nas decisões, nas escolhas que vamos tomar futuramente, mas não é porque há uma maldição na minha família ou na sua família. Não existe isso, tá? E um detalhe interessante, se a gente pegar as histórias dos reis, nós vamos ver Acaz foi um dos piores reis que existiu. Se não for o pior, você tem noção, quando ele morreu, ele não foi enterrado junto com os reis, com os monarcas daquela época, porque ele foi muito ruim. Ele prostituiu o templo, ele matou as mulheres, ele vendeu as mulheres, ele deu as mulheres para os seus inimigos, ele colocou outros deuses dentro do templo de Deus. Então Acaz é a pessoa mais ruim que existiu no mundo. E aí a gente vê Ezequias, que era o seu filho, que quando ele assumiu o trono, ele cresceu vendo seu pai sendo uma pessoa ruim. Ele cresceu vendo seu pai sendo um cara ruim. Aí a gente vai lá para o capítulo 29, verso 10, 2 Crônicas, ele falando assim, hoje eu faço um concerto com Deus. Quando ele assume o trono, quando ele fala agora Jerusalém vai para frente, a primeira coisa que ele faz é fazer um concerto com Deus. Então, embora ele cresceu no meio ruim, onde só existia idolatria e coisas ruins que seu pai fez,
Ele tomou a decisão correta, que era o que? Servir a Deus. Ele vai lá, ele tira todos os deuses, ele acaba com toda a adoração satânica no templo, ele restitui a adoração a Deus, ele comemora a Páscoa e Deus é com ele. Então, a maldição hereditária, ela é mentira, não existe. Aí a gente vai lá para Romanos, capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se você tem sido alvo dessa doutrina, dessa crença, essas pessoas têm tirado o seu dinheiro, têm tirado a sua paz, aproveitado a fragilidade da sua vida. A minha família ninguém é feliz, na minha família ninguém casa, isso, aquilo, não é porque existe uma maldição, mas existe algo aí de costume, de cultura. A minha mãe se separou, então você cresce com isso no coração. Aí você precisa buscar a ajuda de Deus para quê? Senhor, que o Senhor tira isso, essa independência, esse medo de casar, esse medo de ser feliz. Não precisa ninguém vir quebrar maldição nenhuma na tua vida, beleza, meu irmão? Então, fica aí a dica, não existe maldição hereditária. Curta aí o nosso blog, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe.